Olá, amigos de estudos bíblicos. Olha, tem sido muito especial os momentos que passamos juntos aqui e cada um tem descoberto também individualmente, né, na sua vida diária a leitura da Bíblia. E eu espero que todos continuem com essa mesma dedicação, com esse mesmo amor ao estudo. E hoje eu estou feliz com você que chega pela primeira vez, isso é muito bom, e com aqueles que já estão conosco há um bom tempinho. Então nós vamos hoje, com alegria, abrirmos as nossas Bíblias lá no Novo Testamento. Nós vamos lá para um dos evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ao terceiro livro do Novo Testamento, o capítulo de Lucas, ou melhor, Lucas, o capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 até o 14º. Então, abre na sua Bíblia, Novo Testamento. Hoje não está difícil achar. Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o 14. E vamos ter a satisfação, a alegria de refletirmos. Eu sou narcisista? Às vezes as pessoas acusam, você é narcisista. Eu sou narcisista? Vamos pensar nisso hoje. Bíblia aberta? Então vamos ler o texto. Acompanhe. Lucas 18, agora o 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. 11. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. 14. E lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus abençoe o texto lido da nossa Escola Dominical online de hoje. Antes, vamos pedir a direção divina em relação ao estudo de hoje. Senhor, como é bom nós podermos estudar a Tua Palavra, aprender de Ti. Agradecemos porque todos os dias o Senhor fala conosco, nos alimenta, nos fortalece, nos dá direcionamento para o nosso viver segundo a Tua vontade. E hoje nós estamos juntos aqui. Sabemos, ó Pai, que há pessoas que vêm pela primeira vez e outros que já estão há tempos. Agradecemos porque temos aprendido muito juntos com a Escola Dominical Online. Vem falar conosco, que o Teu Santo Espírito possa me usar como um canal, um instrumento, para que tenhamos alimento espiritual e nos fortaleçamos juntos. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou narcisista? Quando nós falamos narcisismo, narcisista, o termo narcisismo vem de origem lá da palavra narciso. Ele, na verdade, reporta para a mitologia grega. Narciso era um belo jovem. Ele, segundo a mitologia grega, ele despertou o interesse da ninfa Eco, mas foi indiferente a ela, a menosprezou. Então, foi condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. Olha aí, imagem. Ele acabou cometendo suicídio por afogamento. Segundo a mitologia, posteriormente a Mãe Terra o converteu em uma flor, o Narciso. Então a figura representa, né, a pessoa apaixonada pela sua imagem. Ele não poderia ver o reflexo dela. E ao ver na água ele se afogou ali, tão apaixonado que ele ficou pela sua própria imagem. Então aí está a origem na mitologia grega do termo narciso. E para a gente ter uma precisão maior no estudo de hoje, vamos entender esse termo. O que é narcisismo? Você é narcisista? Porque a pessoa vai perguntar, será que eu sou? E aí tem a definição. É o amor excessivo pela própria imagem. Veja bem, parece que a gente está falando de alguma coisa tão presente, século XXI. Amor excessivo pela imagem ou por si mesmo. Então veja bem, a pessoa ama a sua imagem e a ama excessivamente. Esse é o narcisista. Dentro do mundo da psicologia, psiquiatria, que analisa o narcisismo, os narcisistas, eles colocam aí 3 pontos básicos importantes no processo. Primeiro, o narcisista é o endeusamento próprio. Ele ama demais a si próprio. Ele se acha o tal, o melhor. Também a necessidade de admiração. Ele quer ser admirado em tudo. Ele quer aparecer em tudo. E também falta de empatia. Então a pessoa narcisista, ela tem um ego muito inflado, ela quer a admiração de todos e ela não tem empatia por ninguém. Ela não sente a carência do outro, ela não está atenta ao outro em nenhum momento. Assim é definido pela psicologia. Na verdade, o narcisismo, o narcisista, ele cultua o eu. O eu dele é o mais importante. E a psicanálise, eu achei interessante essa definição dada para nós, para entendermos, né? Sou narcisista? O que é narcisismo? A pessoa que admira exageradamente. Olha bem o termo aí, o advérbio, né? Olha o mente aí. Exageradamente sua própria imagem. Então ela tem um amor pela imagem, uma preocupação pela imagem. Parece que eu estou
vivenciando isso nos dias atuais, aí, nas nossas redes sociais, e nutre a admiração excessiva por si mesmo. Além de ser apaixonado pela sua imagem e tal, ele é uma pessoa que ama demais a si mesmo. Ele é o centro do universo. Ele é o mais importante. Então, há aí uma análise feita pela psicanálise. E, frequentemente, o narcisista tem, assim, algumas colocações. É uma pessoa fechada, egocêntrica. O egocentrismo é eu sou o centro do universo. Eu sou o mais importante. E tem algo assim também triste, ele é solitário. Jamie Houston é um pensador cristão. Ele fala que a pessoa que vencia isso, ela tem que ter uma reforma relacional na sociedade. Por isso, a afirmação desse pensador cristão é: ser relacional significa que você cuida do próximo. Então, para curar o narcisismo, ele tem que quebrar a barreira do seu eu e olhar para o outro, vencer o problema do outro, ver o outro, admirar o outro, amar o outro. Então aí é a colocação do Jamie Houston para nós nos relacionamentos. E o texto bíblico, né? A Bíblia é tão rica que ela tem de tudo, né? É só você procurar. Ela tem psicanálise, ela tem filosofia, ela tem história, ela tem todas as análises do ser humano. A Bíblia é viva e eficaz porque ela fala conosco. Ela falou conosco, falou com a humanidade há 1000 anos atrás, fala conosco hoje. E aí a gente está diante de um texto que a gente leu. Texto de Lucas, capítulo 18, 9 a 14. É uma parábola, Jesus contou uma história para exemplificar, ensinar aos seus, naquele momento ali que ele estava. E para alertar muito à questão de confiar em si. Né? E ele estava ali com os religiosos da época, que eram pessoas com esse perfil, consideravam justos e desprezavam os outros. O Senhor Deus abomina quem despreza o outro. E nós temos que tomar muito cuidado para que, às vezes, nas nossas colocações, nós agimos desprezando o nosso próximo. E nas atitudes, é claro, é bem mais claro. E nas palavras é terrível esse procedimento. E aí, Jesus está usando a parábola para ensinar aqueles que estavam a conversar com ele, os seus discípulos e também os religiosos que estavam presentes naquele momento ali histórico. E ele fala em Lucas, capítulo 18, 11, o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo. Olha que algo dramático, algo triste. Deus, eu te agradeço. Olha aí o narcisista. Olha o narcisista do fariseu. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente tem esse procedimento. Eu não sou como fulano e tal, como ciclano, como fulana. Eu não sou como essa gente. Cuidado, narcisismo. Ladrões, eles são ladrões, corruptos, adultos. Nem mesmo como esse publicano olhou para a pessoa dentro do templo, olha, dentro do templo, revelando ali diante de Deus, no seu íntimo, no seu falar, o seu narcisismo. São dois homens que oram no templo. E o religioso, o fariseu, era que seguia as leis, seguia o Torá, a lei de Moisés, todo o cerimonial. E o publicano, no período, era cobrador de impostos. E eles tinham uma fama terrível, porque eles não eram honestos, eram corruptos, os publicanos. Por isso eles eram marginalizados na sociedade, cobravam mais. E triste ali, o religioso se vangloriava da sua experiência religiosa. É trágico ver esse proceder. E nós observamos hoje as pessoas nas suas religiões, elas se vangloriam, elas acham que a sua denominação é melhor que a outra, que os seus líderes são melhores que outros. Isso é narcisismo. E o segundo suplicava misericórdia, ele reconhecia realmente o seu estado de miséria e pecado, de corrupção. O Senhor se agrada de um coração arrependido. Você pode ter errado a vida inteira, mas no momento que se você se arrepende, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele perdoa todos os seus pecados, o Espírito Santo passa a morar na sua vida, e ele transforma. Isso é muito especial. E ali estava aquele publicano clamando,
sem segurança, sem certeza de que Deus o responderia. Mas o fariseu, com o narcisismo, achava que Deus o estava ouvindo porque ele era o melhor, o tal. Observemos que Jesus condenou a hipocrisia, olha aí, e a incredulidade dos religiosos. Nós temos que tomar cuidado porque é hipocrisia. A gente prega uma coisa, fala uma coisa e não viver. Não vive. Eu sou reverendo, eu tenho teologia, eu trabalhei anos, eu sou jubilado, aposentado como pastor no trabalho de comunidade, mas eu vivenciei muito isso. Filhos de colegas meus e de liderança de igreja falavam, eu queria tanto que o meu pai fosse aquela pessoa maravilhosa que prega, fala, mas em casa ele é outra pessoa. Nunca, é claro, eu me referi isso a essas pessoas, orei por essas pessoas para que Deus acordasse, para que elas saíssem desse estado de hipocrisia. Prega uma coisa e vive outra, que era o que acontecia com o fariseu, e com esse narcisismo perigoso, e incredulidade dele, dos religiosos. Uma coisa, Deus não estava presente nessas colocações, e nunca ensinou essas colocações ao fariseu, e nem se você lê a lei de Moisés, não tem nada disso. Lucas 11:37 traz, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Olha lá, Lucas 11:38. Mas o fariseu, aqui nós estamos em outro texto, admirou-se vendo que não se lavara antes de jantar. Olha a preocupação. 39, Lucas 11. E o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. O narcisista é assim. O fariseu narcisista, a pessoa narcisista é assim, ela está condenando o outro, ela está achando defeito no outro, mas ela não está vendo os seus próprios defeitos. E é o que Jesus fala, aquele narcisista, os narcisistas fariseus. 40, Lucas 11, loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? 41, Lucas 11, antes da esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. 42, Lucas 11, mas ai de vós, fariseus, olha os narcisistas aí, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça e desprezais o juízo, o amor de Deus. Não adianta. Faz todo o ritual e tal, mas no amor, sem amor não tem sentido. O amor de Deus importava fazer essas coisas e não deixar. Pode continuar dando dia de tudo se quiser, mas o amor é a tônica de tudo. Sem amor não existe religião, não existe serviço a Deus, não agrada a Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, não tem sentido aí. O apóstolo Paulo já falava isso. Lucas 11, 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos das sinagogas e as saudações das praças. Ora, o narcisismo queria ser o primeiro, estar nos primeiros lugares, serem saudados como os tais. Lucas 11, 44. Ai de vós, escribas e fariseus. Aqui coloca outra categoria, aqueles que copiavam o texto bíblico, os escribas. Hipócritas, olha Jesus falando a eles, e a nós também, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens sobre elas andam não sabem, e são sepulcros caiados. Jesus faz referência a isso, é uma sepultura, uma aparência, o narcisismo, aquela aparência, mas por dentro não tem nada. E o 45, Lucas 11, e respondendo os doutores da lei, disse, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. 46, Lucas 11, e ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Coloca peso no outro para que chegue ao céu, para que conquiste a vida eterna. Cria leis, coisas que não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. E vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. Prega para os outros, deve amar, deve perdoar, deve ajudar e não faz nada. É o que Jesus está falando, é hipocrisia, é farisaísmo, é narcisismo. Lucas 11, 47. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. E 48, Lucas 11. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Olha aí, 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns aos outros e perseguirão a outros. Como pode ver o amor de Deus ser perseguindo o seu próprio irmão? Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. E o 51.
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Os seus colegas mataram os profetas, vocês já estão fazendo sepulcros para eles. Isso é falsidade, é hipocrisia. 52, Lucas 11. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes as chaves da ciência, vós mesmos não entrassem e impedissem que os outros entravam. Vocês são pedra de tropeço, vocês estão atrapalhando com o seu comportamento narcisista, vocês estão atrapalhando de que outros se acheguem a Deus pelo seu mau comportamento, mau testemunho. Lucas 11, 53. E dizendo isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. 54. Armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusar. É interessante isso, narcisista. Ele não se agrada, ele quer derrubar o outro, porque ele se acha tal. Eles ali queriam derrubar o trabalho de Jesus Cristo, porque eles não amaram Jesus Cristo, eles não entenderam os propósitos dele, e ele os ensinava ali, os orientava e alertava, e não tinha medo de falar, mostrar a sua hipocrisia, mostrar o seu narcisismo. E ele chegou os religiosos como devedores falidos, incapazes de quitar a sua dívida para com Deus. Vocês não estão preparados para se encontrar com Deus, vocês falam de Deus, mas vocês não têm Deus. Lucas 7, 40 a 42. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, diz. Disse ele: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Daí Simão respondeu para Jesus, em Lucas 7, 43. Suponho que aquele a quem foi perdoado de maior. Você julgou muito bem, disse Jesus. Então, observe bem aí, ele perdoa a dívida muito maior. Nós iremos todos para o inferno eterno, para sempre, ausentes de Deus, mas em Cristo todos os nossos pecados são perdoados. E hoje nós temos a vida eterna garantida pelo perdão dado por Cristo quando foi crucificado, morto e sepultado e ressurgiu ao 3º dia. E nós temos essa gratidão, esse é o fundamento mais importante da nossa fé, é a doutrina mais importante daquele que teme a Deus. E ele comparou os fariseus a convidados brigando pelos melhores lugares. Os narcisistas são assim. Os religiosos estavam ali vivendo uma vidinha no seu próprio universo. E às vezes nós vivemos dentro das nossas comunidades religiosas, dentro daquele universo. E nós somos feitos para sair das comunidades religiosas para fora. Levar a boa nova àqueles que precisam fora dos templos. E às vezes nós estamos trabalhando dentro dos templos e as nossas denominações estão morrendo, porque nós estamos vivendo ali, brigando, discutindo, com coisas que não têm nada a ver dentro do plano da salvação e da evangelização. E ali estavam eles, brigando pelos melhores lugares. Quando a gente lê Lucas 14, 7, Jesus alerta. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. E ele vai trabalhando novamente, mostrando aos fariseus o seu narcisismo e mostrando a nós também. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, isso no 8, Lucas 14, 8, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. O 9, se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e lhe dirá, dê um lugar a esse. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. E o 10, Lucas 14, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. O narcisista já chega e quer o primeiro lugar, já quer o melhor. E nós temos que tomar cuidado, nós temos esse lado nosso. E aí Jesus está ensinando, fica no lugar menor, a pessoa convida você, é muito melhor. Amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. E observe no versículo 11, pois todo o que se exalta será humilhado. Olha bem, o narcisista, o fariseu narcisista se exaltando. E nós temos que tomar cuidado, porque nós temos um perigo que está aí diante da nossa sociedade, esse narcisismo. E o que se humilha será exaltado. Então, tudo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E no 12, Jesus traz para nós, Lucas 14. Então, Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar,
Não convide seus amigos, irmãos, os parentes nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los e assim você será recompensado. Olha agora Lucas 14, 13 a 14. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz, ou seja, abençoado, bem-aventurado, será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O narcisista sempre quer recompensa, quer troca, quer ganhar. Nada faz movido pelo amor, pela solidariedade. E é o que Jesus coloca aí no texto para os fariseus narcisistas e para nós também, o alerta. Eles eram orgulhosos de sua postura obediente, mas alheios às necessidades do próximo. Olha Lucas capítulo 15, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Lucas 15, 26. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Lucas 15, 27. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Isso é o narcisista. Ele se acha o melhor. Ele não olha a carência do outro, a necessidade do outro. O 29 agora. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, isso nós estamos diante da parábola do filho pródigo, super conhecida por nós. Tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca obedeci as suas ordens. Olha aí o narcisista, se achando eu tenho feito isso. Olha quando a gente age, fala igual a ele. E 15, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha aí o narcisista. Lucas 15, 30. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Eu sou melhor do que ele. Você trata seu filho aí que esbanjou tudo, gastou toda a herança que o senhor havia dado para ele. Agora, Lucas 15, 31. Cuidado com o narcisismo. Disse o pai: olha que lindo. E ele fala a nós também: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é teu. O próprio Deus é sim o nosso Pai. Tudo ele está a nosso favor, a nosso dispor. E olha ainda o 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão nem viu o irmão. O narcisista nem vê o outro como próximo, como ele. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É tão bom quando a pessoa se encontra com Jesus. Ela teve uma vida totalmente contrária aos padrões de Deus. Ela se converte, muda de direção, aceita Jesus, recebe a graça, o Espírito Santo, Deus o transforma e a alegria no céu. O texto bíblico fala que quando o pecador se arrepende na terra, há alegria no céu. Mas o narcisista não tem esse procedimento, porque ele não tem amor ao seu próximo. E após contar a parábola, o Senhor Jesus afirmou: todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Primeiro ponto importante. Eu sou narcisista? Aí é uma pincelada na introdução. Já deu para a gente ver muita coisa, muita identificação nossa com o narcisismo. E agora o primeiro ponto, narcisismo. Primeiro ponto, engano a respeito de si mesmo. A pessoa narcisista se engana sobre ela mesma. E é uma postura assim... o narcisista, o fariseu, especificamente aí no templo a orar, a falar com Deus, ele achava que ele era aceito por Deus pelo que ele fazia, né? A função do que fazemos ou deixamos de fazer. Deus não está interessado no que fazemos ou que deixamos de fazer. Ele está interessado no nosso coração sincero, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E essa pessoa que se ama a si, que se exalta, os cargos que tem nas religiões, as posições, isso tudo é passagem, é neste momento. E nós vemos aí celebridades da fé, narcisistas, agindo de uma maneira que não é a base bíblica para a qual tomamos parte. Na parábola, o fariseu vai enumerando os seus feitos.
Ó, jejuava 2 vezes por semana. Olha, o senhor tem que cuidar de mim, tem que me atender, porque eu jejuo, eu faço tudo pelo trabalho, eu trabalho na igreja, eu ajudo isso, eu faço aquilo. Embora a gente sabe que ele devesse jejuar 1 vez por ano, a lei era essa, no dia da expiação. Lá em Lucas 16, 29, você via, não era para fazer todo dia, além de dar o dízimo de tudo. A gente viu aí no texto, nós já lemos, ele dava o dízimo, mas não era de tudo, era o dízimo, a 10ª parte do que você ganha. Esse é o padrão bíblico de dízimo, mas ele queria fazer mais tal, porque ele queria se exaltar, era o ego inflado, né? É um engano dele aí que a gente viu há pouco, aí ó, engano a respeito de si mesmo, se achando que ele era por si próprio merecedor do céu, da vida eterna, como muitos estão nos nossos dias. E a prática religiosa acabou desvirtuando a visão de si mesmo, porque ele tem uma visão enganosa dele mesmo. Ele nunca pensa nos outros. Isso é muito sério, o narcisismo. Engano de si mesmo, nunca pensa nos outros. Lucas 12, 13 a 14 traz para nós. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu-lhe Jesus: Homem, quem me designou o juiz, o árbitro entre vocês? 15, Lucas 12, 15. Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. Então, as pessoas se enganam nessa vida. Elas acumulam demais e, de repente, tudo vai embora para outras pessoas. A grande fortuna dá uma ótima sepultura, um ótimo caixão, tantas homenagens e tal, mas o que vale é a vida com Deus. O que vale é a vida espiritual. E nós damos mais importância à material, não devemos cuidar da material, mas a prioridade é espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, versículos 16 e 17, Lucas 12. Então lhes contou essa parábola. Veja que Jesus está ensinando através da parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. Olha bem aí o narcisismo. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Ele fazendo o solilóquio, né? Conversando com ele próprio no texto. Lucas 12, 18. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Lucas 12, 19. Eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Ele achava que tendo tudo aquilo era a maravilha, o mais importante. Mas Lucas 12, 20 diz para nós, Jesus contando a parábola: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Gasta-se a vida inteira, se mata, luta, não cuida da família, não trabalha no que é mais importante na vida, vira um workaholic aí, e deixar para quem? Deixar fortuna para quem? Vai ficar tudo aqui. Eu nunca fui a um funeral de um milionário em que todo o enterro dele estava sendo levado em mudança para o seu túmulo. Tudo fica aqui mesmo. Então, esse é o alerta de Jesus. E o versículo 21 ainda em Lucas 12. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O narcisista não é rico para com Deus. Ele é rico para com si mesmo. E o narcisista é egoísta, por definição. E aí, eu coloquei em destaque, em vermelho, se vê sempre melhor do que as outras pessoas. Então, aí a gente começa a ficar triste, começa a autoavaliar. Lucas 18, 11 ainda. O fariseu em pé, esse é o texto-chave para nós, provando o narcisismo do fariseu, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Isso é terrível, eu me considerar melhor do que o outro, né? Isso nós vivemos socialmente, as pessoas se acham melhores por elas terem fortunas, por elas terem grandes comunidades, por serem grandes influencers, por serem famosas e tal, se acham melhores do que as outras. E olha o que diz aí: ladrões, corruptos, adultos, nem como esse publicano. E pior ainda, além de se achar o tal, o narcisista, ele acha que ele é melhor do que o outro.
Por isso ele tem um engano de si mesmo. E os fariseus, normalmente, o religioso da parábola, em sua oração, ele não faz confissão de pecados, notou? Ele não se acha, ele acha que ele não tem pecado. Ele não tem nada de errado com ele. Né? Ele é perfeito. Pelo fato dele não ver pecados em seus atos. Não vê pecado e em si mesmos. E é muito comum hoje as pessoas falarem, eu não tenho pecado. Já é um grande narcisismo essa forma de colocar, como acontecia com o nosso fariseu. Um famoso personagem da política nacional declarou uma vez, e essa frase ficou na história do país: não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, afirmou em redes nacionais. Pois é uma afirmação de alguém que é enganado a respeito de si mesmo. Então é trágico ver as pessoas, similar a ele aí, nos grandes poderes, se acham assim e de repente vão descobrir que isso não é o que vai lhes dar a vida eterna. O mais importante não é essa vida. Essa vida é passagem. Estamos viajando por ela. Agora nós vamos à casa do Pai e temos que estar preparados para a casa do Pai. No Salmo 139, o salmista discorre os atributos de Deus, se humilha e ora. É um salmo assim que eu oro, leio, né, estou tentando memorizar, né, já quase tenho a parte dele toda memorizada. E olha bem, o que diz? Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Uma oração que nós temos que estar fazendo sempre. Né? Nós não somos narcisistas. Quando agimos assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, todas elas, meus ansiedades e tal. Vê se em mim a minha conduta algo te ofende, porque o mais importante, as pessoas estão preocupadas em não ofender umas às outras, esquece que estão ofendendo a Deus. É mais importante não ofender a Deus e não ofender o próximo. E dirige-se pelo, minha conduta algo te ofende, e dirige-se pelo caminho eterno. Eu coloco várias traduções, porque elas vão ficando mais claras o texto bíblico, né? E o apóstolo Paulo ainda recomenda algo importante para nós. Eu não esqueci de Paulo, os textos de Paulo, praticamente do Novo Testamento, é de Paulo, a sua maioria dos livros. Romanos 12, 3, olha o que ele alerta. Que o narcisista tem um engano de si mesmo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. A orientação, não seja narcisista, Paulo está falando isso agora. Mas ao contrário, São Paulo, tenha um conceito equilibrado de você, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quanto mais a gente se torna íntimo de Deus, mais a gente vê que a gente não é nada e não tem superioridade nenhuma, e só estamos aqui pela graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Só pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Agora veja bem, segundo ponto importante. Você é narcisista? Primeiro ponto que a gente viu aí, ele tem um engano de si mesmo. Olha o segundo ponto. Engano a respeito do outro. Então ele se engana consigo próprio, ele se engana com o outro. E olha o que diz aí. O fariseu estava enganado quando o publicano, que também se encontrava no templo a orar. Né? Lucas 18, 11. O texto a gente enfatiza de novo. O fariseu em pé orava no íntimo. Olha aí. Deus, eu te agradeço. Olha que loucura, narcisista. Porque não sou como os outros homens. Olha quantas vezes a gente já falou esse termo. Ladrões, corruptos, adultos, tem mesmo como esse. Ele ainda se comparou com o outro ali. Ele não conhecia o outro. Às vezes nós falamos do outro sem conhecer. Nós comentamos algo de alguém sem saber se é verdade ou não. Nós somos impiedosos. Né? Nós julgamos as pessoas, às vezes, pela própria aparência, pela primeira impressão. E olha aí, os fariseus se comparavam como outros homens e com aquele publicano. Fazia a comparação. Pois o seu padrão, olha o que diz aí, para medir o seu comportamento era a vida dos outros. Ele olhava para os outros, ele comparava com os outros, era o padrão de vida. Ele se comparava, eu não sou como esse publicano, que era cobrador de impostos, corrupto, ladrão. Então, às vezes, a pessoa compara a sua vida. Eu não acho como essa pessoa, não sou igual a essa pessoa. Ouvi muitas vezes essa colocação e orei para que a pessoa tomasse consciência do seu narcisismo. O narcisista sempre se vê melhor do que o outro.
pois o outro não tem valor nenhum, porque só tem amor próprio, pois vê a necessidade do outro, né? Mas finge que não tem nada a ver com ela. Isso é mais trágico aí. Fala que tem que ajudar o outro, vê a necessidade do outro, mas não faz nada. Se mantém na sua posição. Lucas 10, 31 a 32, há essa referência, essa ilustração para nós. Olha aí, aconteceu estar descendo pela mesma estrada. Nós estamos diante daquele momento em que a parábola do bom samaritano, né? A pessoa estava ali à beira do caminho, toda machucada, precisando de assistência, caída à beira da estrada. De repente, olha, veio o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Olha, um homem religioso, sacerdote, fazia o sacrifício no templo, de pedir perdão a Deus. Nem deu importância, esse é um narcisista. Ele pensou nele mesmo, né? Ele não olhou para a necessidade do outro. E assim também o levita, que cuidava do templo, os famosos diáconos hoje das igrejas modernas, eram os levitas ali também. Quando chegou ao lugar e viu, passou do outro lado. Olha, a gente está passando, a sociedade precisando de pessoas carentes, dentro da nossa família, dentro da sociedade, e a pessoa não estende a mão. Olha, sabe da necessidade. E o que foi o mesmo que aconteceu aí. E o religioso olha com desprezo para o publicano, julgando-se superior. É algo totalmente contrário ao ensino da vida cristã. E é interessante que a gente prova ser cristão dentro de casa. No tratamento com o pai, com a mãe, com os filhos, com a sogra, com o sogro, com a nora, com o genro, com o neto, com o bisneto, com o trineto. Enfim, aí. E o apóstolo Paulo coloca aos irmãos lá de Filipenses, capítulo 2, 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é fundamental. Quando eu amo o outro, eu considero o outro superior a mim mesmo. Porque nós somos iguais, nós estamos no mesmo barco, nós vivemos no mesmo mundo, vamos viver eternamente juntos. Na eternidade seremos um só rebanho, um só pastor. Não tem céu do presbiteriano, céu do católico, céu do batista, céu do metodista, céu da Universal do Reino. Não tem. É um só rebanho, um só pastor. Nós somos todos iguais, não existe superioridade nenhuma. Somos chamados, e a carta aos Filipenses ainda, o apóstolo Paulo vai alertando ao comportamento cristão. Porque no nosso comportamento cristão, nós mostramos o nosso narcisismo. Olha aí, Filipenses 2, 4 a 5. Nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Cristo deixou a sua glória, porque ele nos amou primeiro, antes da gente existir. Os planos eternos, ele deixou a sua glória para vir aqui. Há 2000 anos atrás eu nem existia, nem você. Ele pagou a dívida por nós 2000 anos. E estamos recebendo essa graça hoje, 2023. Algo que aconteceu no século I. Ainda continua, versículos 6 e 7 em Filipenses 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, de servo. Se fez servo, se encarnou, né, se humilhou, assumiu a forma humana para nos dar a vida eterna. E ainda vai o versículo 8, Filipenses 2, 8. Tornou-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, humilhou, a humilhação do próprio Deus em nosso favor, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz para pagar a dívida. Por isso que eu posso morrer agora, tenho um infarto aqui agora, na hora estou no céu, porque Cristo pagou a dívida. Por mim, eu não tenho que pagar nada, não tenho que pagar, não tenho o que fazer. O único que podia fazer algo por mim, para me dar a vida eterna e pagar a dívida, é Jesus Cristo, ele pagou. E eu o obtenho, ele se encarnou. Então, veja bem, eu não tenho de considerar melhor do que o outro. Eu tenho que olhar para o outro que ainda não tem essa graça, que ainda não conhece o poder de Deus, que ainda não está preparado para se encontrar com Deus, e levar a ele essa mensagem. O versículo 9 e 10 de Filipenses 2. Por isso Deus Pai soberanamente o elevou, exaltou, e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, sobre a terra, sobre a terra e sobre a terra. Aí a colocação, o reforço nessa tradução. Então observemos, isso é o ponto mais importante. E o 11, gente, que lindo, Filipenses 2:11, e que toda a língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque sem Ele, não temos a vida eterna.
Se você morreu hoje sem Jesus, você não está com Deus na eternidade. Isso é biblicamente a colocação. E, em último lugar, o terceiro ponto, o narcisismo, então, né, você é narcisista, ele tem um engano, ele se engana com a avaliação dele mesmo, ele se engana com a avaliação do outro, né, aí fica mais claro, e ele tem um engano a respeito de Deus. Ele avalia mal a si próprio, mal ao seu próximo e mal a Deus. Olha aí. Ele tem uma postura, né, de uma pessoa enganada quanto ao próprio Deus. Porque ele se acha a medida de todas as coisas. Quando nós julgamos o nosso próximo, nós nos achamos deuses. E achamos que nós temos esse poder, essa capacidade. A Bíblia é clara, não julgueis para não ser julgados. E achamos que nós temos esse poder. É o que ele estava a fazer aí em relação ao publicano. O fariseu julgava, ele é ladrão, quer dizer, ele não conhece o coração do publicano. Eu não conheço o outro. Eu jamais posso falar algo do outro, porque eu não conheço o íntimo, o coração. Agora vejam bem, desconhecia o caráter de Deus Pai, porque sua oração era apenas para reconhecer, ter reconhecimento público. Tem gente que ora, faz uma oração longuíssima. Não estou dizendo que não tem gente que faça uma oração sincera, pode ser longa, curta, independente. Mas há pessoas que fazem para mostrar seu talento, seu conhecimento e tal, tentando mostrar que é uma espiritualidade tanto, e Deus não se agrada disso, que é o que acontecia com o publicano, o fariseu aí. E como um exercício espiritual que é a oração, para glorificar a Deus. A oração é feita para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus. É o meu falar com o Senhor Deus. Mateus capítulo 6, 5. E quando orares, não sejas como o hipócrita, o fingido, pois se compraz em orar em pé na sinagoga. Quer se mostrar, quer mostrar religiosidade. Às vezes o próprio comportamento social é para mostrar uma religiosidade que não tem. Lembre-se bem, quem mais nos conhece é o vizinho. O vizinho está observando, a gente já sai bonito, vai para a missa, vai para o culto, vai para as religiões que pertencemos, mas mas durante a semana o vizinho vê, observa, não é? Não adianta. Ou ao mesmo em casa, ou mesmo na igreja, ou mesmo na vida profissional. Para serem vistos pelos homens. Eles queriam isso. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O narcisismo tremendo. Mateus 23, 14 ainda, a ênfase. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso são castigados mais severamente. Quantas pessoas que têm uma religião de fachada. Parece que não é o famoso crente Raimundo, cristão Raimundo. Um pé nas coisas de Deus e um pé no mundo. É interessante observar isso. O profeta Isaías, eu gosto muito dele. E Isaías teve um chamado de Deus e viu no trono de Deus. E ele reconheceu o caráter santo de Deus. E Isaías ele confessa a sua miserabilidade. Quando nós chegamos de Deus, nós nos sentimos o nosso pecado, as nossas faltas, os nossos erros, as nossas confissões é a primeira coisa que a gente chega diante de Deus e faz. Exclamou pela graça divina. E ele teve assim uma visão correta de Deus e ficou registrado para nós. Olha a visão correta de Deus, aquela que o fariseu narcisista deveria ter. E Isaías mostra para nós, milênios antes do nosso fariseu querido aqui, olha lá. Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Essa é a grandeza de Deus ali, exemplificada nessa visão de Isaías. E proclamavam uns aos outros, olha aí, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A revelação de Deus natural está aí, mostrando a glória de Deus em todo o universo e em todo o nosso mundo, no mundo macrocosmo e no mundo microcosmo. Nós vemos essa grandeza de Deus. Ao som das suas vozes e batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E Isaías cai diante de Deus. A exemplo do
publicano, ali no altar, fazendo a confissão da parábola que nós lemos para a meditação do texto. Isaías faz isso, 6,5. Então gritei, ai de mim. Quando nós chegamos diante de Deus, o nosso coração, que não é narcisista, nós reconhecemos todas as nossas falhas, os nossos defeitos, colocamos diante de Deus para que Ele nos ajude a mudar, porque Ele é o único que pode transformar o coração do homem. Não há outro caminho. A psicologia é maravilhosa, a educação é maravilhosa, existem muitas maneiras para haver melhoras em uma sociedade, mas o único que pode mudar o nosso país, o nosso estado, o nosso município, é o próprio Deus, através de Jesus Cristo transformando o coração das pessoas. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Nós vivemos uma sociedade impura, uma sociedade que afronta a grandeza de Deus. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa semana estão todos assustados com procedimentos universitários, numa universidade aí, praticando cenas não ética, moral, né? Mas é tudo fruto realmente. Pessoas que têm formação maravilhosa, mas não têm Deus no coração, não são transformadas. E quando a gente é transformado, a gente chega diante de Deus como o publicano chegou ali, dobrando, sem narcisismo. E o próprio Isaías nos faz referência aqui agora para nós. O narcisista é alguém que desconhece completamente o caráter e os atributos do Deus Criador, porque não quer dividir seu amor com ninguém. Ele ama a si mesmo mais do que tudo, e muito menos com Deus, pois é um projeto humano para o próprio homem. Ele não tem o projeto de Deus, ele não tem a visão do reino de Deus, ele tem a visão para ampliar o conhecimento de Deus, o amor de Deus entre as pessoas. Ele tem amor só a si próprio, o interesse é ele, né? É o seu universo. E olha bem, e o projeto de Deus é amor, e sobre ele todas as coisas, e amor ao próximo como a nós mesmos. Esse é o projeto de Deus. O narcisismo é quebrado por completo. E olha aí Levíticos 19:18. Não procurem vingança, nem guardem rancor. É narcisismo isso. Vingança, rancor. Alguém contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo a si mesmo. Quando nós temos a visão de Deus de verdade, que o narcisista não tem, ele tem um engano sobre o caráter de Deus, ele age dessa forma. Cada um o seu próximo a si mesmo, eu sou o Senhor. E olha o que diz ainda em Lucas 10:27. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Isso é religiosidade, isso é religião de verdade. Isso é sentimento. Quando eu estou num templo, participando de um ato religioso, é isso que é o mais importante. Não é olhar para o outro, para as pessoas que estão ali ao redor, mas é eu e Deus na minha relação ali, presencial com Ele, junto com a comunidade. E olha, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, olha, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, nós somos desafiados a fazer morrer a nossa natureza narcisista, porque a pessoa que está em pecado, a pessoa que não anda contra Deus, ela vive nessa natureza narcisista. E nos revestir desse novo homem que se refaz a partir de Jesus Cristo, conforme Colossenses capítulo 3, versículos 5-11. Olha aí o que diz. Mortificai. Olha, vamos fazer o narcisismo morrer. Cristo faz isso em nós. Tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Fornicação, impureza, paixão, desejos maus e avareza, que é idolatria. Avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. E ainda vai, 7 e 8 de Colossenses 3. Assim também andastes vós quando viviam entre eles. Mas agora, abandonai todas essas coisas, por gentileza. Ira, exaltação, que é indignação, maldade, blasfêmia, maledicência, falar mal dos outros, conversa indecente. 9 e 10 de Colossenses 3. Não mintam uns aos outros. Isso é narcisismo. Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, segundo a imagem. Nós temos a Cristo no coração, fomos transformados. E o versículo 11. Nesta nova vida já não há indiferença entre o grego e o judeu, circunciso e incircunciso,
bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo Jesus é tudo e em todos. Concluindo a nossa meditação. Cada um de nós pode responder. Eu sou narcisista? Então, cada um de nós pode responder. E aprendemos hoje, o narcisista ele tem uma visão dele próprio enganada. E ele tem uma visão também do seu próximo. E o pior, ele tem uma visão de Deus totalmente engano. Então, há uma necessidade realmente, concluindo aí a meditação, uma visão real de nós mesmos. Nós somos miseráveis e fracos. Nós somos dependentes da graça maravilhosa de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então, quando eu acordo, amanheceu, eu já me dobro diante dele e agradeço. Porque a misericórdia dele se renovou a meu favor naquele dia. E eu já abro a minha Bíblia também, já ouço o que ele quer falar comigo ali, antes de iniciar o meu dia. Já coloco a minha vida no cofre divino quando acordo. É necessário uma visão nítida do próximo, ao tratá-lo como irmão. É nosso irmão. Essa semana nós tivemos o privilégio, nós temos o privilégio de ter 2 fisioterapeutas que ajudam os meus pais, né? Nós temos a Júlia, que a minha mãe ama, que trabalha com a minha mãe, e essa semana a gente conheceu o Wagner, que está a trabalhar com meu pai, trabalhando na mobilidade dele. E eu fiquei tão contente de ver o amor de Cristo, um cristão, realmente esse moço, a dedicação. A gente percebe no tratamento em relação à pessoa que precisa, né? Então isso é muito especial. A gente percebeu no fisioterapeuta, eu percebo na fisioterapeuta Júlia, em relação à minha mãe, o amor a ela aí, e o Wagner essa semana, pelo primeiro contato aí, pelo primeiro tratamento, o amor dele para com o meu pai. Então nós percebemos isso, né? Sem jamais menosprezar a pessoa. Nossa, eu estou aprendendo como trabalhar com pessoas que já estão na terceira idade. E olha bem aí, concluindo. Torna-se imperativo uma visão clara de Deus, pois dela dependerá toda a nossa forma de ser e nos relacionarmos com as pessoas. Se a gente não tiver uma visão real nossa, uma visão real do nosso próximo e mais ainda de Deus, a gente não vive bem na sociedade e ainda, não é? A horizontalidade de nossas vidas não eliminará o narcisismo. Nós vivemos uma vida horizontal aí, narcisista, enquanto não colocarmos a vertical no prumo, ou seja, olharmos para o alto, olharmos para Deus na vertical aí, porque ele pode possibilitar a cura total do nosso narcisismo e a nossa vida realmente agradável a Deus. E esse prumo, né, passa por um novo relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. É o único, né? A cruz ali colocada, né? Hoje a gente vê, eu recebi essa semana de um padre, né, falando o que estão fazendo com a cruz de Cristo, como estão tratando a cruz de Cristo. E ela é o símbolo nosso, é o nosso logotipo, e ela está em toda parte. É a cruz, e a cruz vazia, porque ele morreu, ele não está mais ali na cruz, e ressuscitou. E assim como ele morreu e ressuscitou, nós vamos também ressuscitar, porque nós teremos uma nova vida em Cristo. Já temos aqui e teremos na eternidade com ele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente avaliar a nossa vida e responder, né? Sou narcisista? Sou mesmo? Só cada um de nós pode responder e nós podemos aprender hoje nesse sentido. Que Deus abençoe. Amém. Ao encerrar, nós vamos cantar um hino, Bondoso Amigo. E é esse amigo que me eliminou todo o meu narcisismo hoje, que me faz dependente da graça de Deus, que me faz ver quem eu sou, quem é o meu próximo e quem é ele, é o bondoso amigo. E aí diz o cântico, né? Que foi escrito por Joseph Mediclot Scriven, lá em 1855, e por Charles Crozat Converse, em 1868. Um fez a música e o outro fez a letra. E o texto traz para nós. E essa é uma alegria muito grande. O nosso narcisismo foi rompido na cruz de Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação? É porque nós não levamos tudo a ele em oração. E ainda diz o texto, a poesia, andas triste e carregado, de pesares e de dor? A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam? Conta-lhe isso em oração.
E por seu amor tão terno, paz terás no coração. E é o que nós fazemos. Nós contamos tudo a Deus em oração diariamente a Jesus. E Ele fala conosco pela sua palavra. E a última parte do texto. Cristo é verdadeiro amigo. Então, Ele é o verdadeiro amigo. Nós temos muitos amigos e tal, mas o único que deu a vida, morreu por mim, foi o ágape. Deu a vida por quem ama Ele. Pagou essa dívida por mim. Cristo é o verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Olha, se humilhou, se encarnou. Derramou o precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Por isso nós temos a esperança eterna em Cristo. E o nosso necessismo foi embora. E hoje nós somos guiados, guardados e dirigidos pela presença do Espírito Santo em nós. E a nossa vida faz, anda e procura servir a Deus de todo o coração. Antes da gente cantar esse belíssimo hino, nós vamos orar. Oremos. Grato, Senhor Deus, porque a Tua palavra falou o nosso coração. Faz, ó Pai, com que a gente não tenha esse narcisismo. Tira de nós esse narcisismo, nos limpa, nos purifica. Queremos ser como o publicano, Senhor. Ó Pai, sou miserável, pobre pecador, como Isaías. Ai de mim, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nos purifique, nos lave. Queremos jamais termos uma vida narcisista como o fariseu. E agradecemos ao Pai que o Senhor ouviu a nossa oração. Nós tivemos o pastor Jaime junto com o pregador Will Graham, lá em Curitiba esse final de semana. E o Senhor abençoou, nós oramos, o Senhor abençoou o encontro e a graça de Deus foi abundante. Muitas pessoas puderam conhecer o poder de Deus em suas vidas, Senhor. Mas continuamos a interceder, ó Pai. Nos lembramos aqui do pedido da irmã que ora, Giovana Porcida. Nos lembramos também, ó Pai, do cunhado da Neila, o Paulo, pedimos por ele. Isso é um pedido da irmã Heloína, que ora, orando ainda por Lorena, por Lívia. E sabemos, ó Pai, Paulinho já tem passado pelo tratamento em relação ao seu câncer. Ele fará uma cirurgia dia 29 de setembro. Clamamos pela tua atuação em relação a Paulinho. Continua abençoando a sua irmã Neuzinha na quimioterapia. Guarda a Laurinha, guarda, Senhor, os meus amigos queridos, Bernadette e Neodival. E Sofia, sua filha. Cuida deles, Senhor. Os ampare, os proteja, os abençoe. Atua na sua vida física e espiritual. Não esquecemos, ó Pai, dos refugiados na Europa, que esteja acompanhando aquelas vidas que saem dos seus países em busca de melhor qualidade de vida. Cuida deles e dá condição à Europa de poder assisti-los. E seja, ó Pai, também com o nosso país. Tem misericórdia da nossa nação. Cuida da área social desse país. Alimenta o teu povo espiritualmente, fisicamente. Guarda, Senhor, as lideranças do país, em nível federal, estadual e municipal. Dá a eles a consciência de que eles estão no poder, dependentes da tua graça e da ação tua, Senhor. E seja, ó Pai, também cuidando da vida espiritual da tua igreja, Senhor. Da igreja de Cristo que está em nível mundial, que está em nível nacional, que está em nível estadual, nos estados brasileiros e nos municípios brasileiros. Guarda, proteja e que todos tenham a visão do reino. Nós não somos inimigos uns dos outros nas nossas religiões. Nós somos juntos, unidos por um ideal que é Cristo. Guarda-nos agora, nos abençoe. Guarda todos que assistiram e faz, ó Pai, com que possamos viver a Tua palavra e recebemos de Ti a graça, o Teu poder diário. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, então, cantar o hino. Quão bom nosso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que entreguemos os cuidados sem temor. Fala o coração dorido
pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos se desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos entre humildes se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar.